Olá, engenheiros e engenheiras! Sejam muito bem-vindos ao Engenheiros Talks, o canal que fala tudo sobre engenharia fora do Brasil. Hoje eu trouxe uma convidada ilustríssima aqui para o canal, Bia Beatriz, engenheira civil e conseguiu um visto de trabalho. Vamos conversar sobre toda a trajetória dela, ela vai explicar tudo aqui pra gente, não vai? Ah, eu adoro falar. Então a gente vai conversar aqui, vai compartilhar com você, engenheiro e engenheira, toda essa trajetória que você também pode conseguir. Mas antes disso eu quero te pedir aquele favorzinho. Já dá aquele subscribe, ativa o sininho de notificação e, por favor, compartilhe com mais engenheiros. Precisamos dessa colaboração também, né? Tenho certeza que você conhece muita gente que precisa assistir esse vídeo hoje. Também nos acompanhe nas redes sociais, estamos lá no Instagram, @engenheirostalks. E se quiser, também depois confere lá embaixo, na descrição dos vídeos, eu vou deixar tanto o meu LinkedIn quanto o LinkedIn da Bia. Bia, seja muito bem-vinda ao Engenheiros Talks. Muito obrigada. O canal tá aberto, minha casa está aberta para você vir aqui compartilhar toda a sua história, sua alegria, toda a sua trajetória. Muito obrigado por estar aqui hoje. Eu que agradeço, Eric, por abrir a sua casa, literalmente, gente. Muito obrigada por abrir um espaço no seu canal também. E tá sendo um prazer estar aqui, poder contar um pouquinho da minha história, né? Então vai ser incrível. Gente, muito prazer, meu nome é Beatriz Gille, eu moro na Irlanda já há 4 anos e meio, cheguei em fevereiro de 2016. E sim, consegui um visto de trabalho na área de engenharia civil aqui. É isso que a gente vem batalhando. Sem cidadania europeia, gente. Então, assim, é algo que a gente tá buscando sempre, né? E mostrar para as pessoas que isso é possível, né? É sim, possível. isso é possível. Então, eu sou de São Paulo, capital. Decidir vir para a Irlanda foi um momento de autoanálise, sabe? Eu falei, eu preciso dar uma pausa na minha vida, eu preciso me afastar um pouco dessa realidade que eu tô aqui hoje para eu focar em mim. E vir pra Irlanda foi a opção porque eu saí, né, literalmente, daquele mundo e me coloquei em outro que era completamente novo, ou seja, começar do zero, literalmente. E naquele momento eu não queria continuar trabalhando com engenharia, porque eu não sabia mais se engenharia era o que eu gostava. Você chegou a colocar em xeque aquilo que você fez no Brasil, fazia no Brasil. Tudo. Eu não conseguia mais... nem o tipo de comida favorita eu sabia mais naquele momento, sabe? Foi um choque, realmente. Aí eu falei, não, vamos mudar. E por que Irlanda? Eu tenho uma amiga que mora aqui, já estava há 1 ano aqui, e ela é minha amiga desde os 6 anos de idade. Então, assim, irmã, né? E ela estava aqui, então eu falei, bom, já que eu tenho que mudar, pelo menos eu vou para um lugar que tem uma pessoa que eu conheço. E aí você deu de cara lá com o inglês, e como é que foi? Como é que foi que você chegou na ilha, primeiro emprego, como é que foi esse processo? Eu cheguei na ilha, como eu tinha sido mandada embora, então eu tava bonada, né? Eu tava achando que eu tava o quê? De férias. Eu consegui trazer um pouco acima do que era o mínimo necessário. Por eu já ter minha amiga aqui, então eu tive alguns pontos de sorte, vamos dizer assim. Como eu já tinha minha amiga aqui, eu já cheguei com casa, porque a vaga do quarto dela tinha liberado naquela época, então eu já cheguei pra morar com ela. Então, o meu primeiro mês foi lindo, né? E eu tava de férias, eu ia pra escola, pra casa, da casa pra escola, de vez em quando pra Dices. Mas na escola eu sempre fui muito eu falo demais, gente. Então na escola eu falava assim, o tempo todo com todo mundo. E aí um dia meu telefone tocou e era um restaurante falando, olha, fulano, que era meu amigo na época na escola, ele falou que você tá procurando emprego, eu tô precisando de uma cleaner aqui, você quer vir aqui conversar? Eu quero, né? Não vou negar emprego, que eu sei que não é fácil. Falei, quero, claro. Mas até então eu não sabia nem o que eu ia ter que fazer. E faxina em casa eu fazia bem pouca também. Aí eu fui lá, meu primeiro emprego foi no restaurante como faxineira. Caramba. E era das 10 ao meio-dia. E eu entrava na escola meio de meio. E comecei assim. Só que foi lindo, porque foi aí que eu comecei a entrar na realidade do intercâmbio, né? É onde você sente. E nesse momento que você fazia os cleaners, algum momento você se deparava com aquela situação do seu eu engenheiro, eu engineer e o seu eu cleaner? Que entrava naquele conflito, você falava assim, cara, eu estudei tanto tempo, trabalhei tanto tempo nessa... Por que eu tenho que fazer isso? Sim. Pra ser bem sincera, no começo não, porque era uma escolha, né? Eu defini que eu não queria até eu me achar. Então, pra mim, fazer a faxina eu entrava muito naquela coisa do tipo, nossa, coitada da minha mãe, que lavava a casa inteira. Foi ativando outros partes. Foi outros sinais do tipo, nossa, minha mãe sofre, nossa. E no meio tempo eu estava, né? Eu tenho um processo de cidadania europeia em andamento. Aí eu falei, mais 8 meses aí vai sair. Já escutei essa história. Então, pensa que isso era julho de 2018.
teoricamente, o meu processo estava agendado pra agosto, alguma coisa assim, no mesmo ano. Aí eu recebi, tipo, umas 2 semanas antes, uma mensagem da advogada. Olha, foi reagendado pra, tipo, abril de 2019. Aí eu falei, putz, já é o finzinho do meu visto, já tô, né, até sair, até aprovar, até não sei o quê. Eu falei, bom, tá, vamos continuar estudando, fazer aqui as coisas. Continuei estudando, continuei trabalhando de vendedora, continuei trabalhando no bar, ralando. E aí, no final desse ano, eu comecei a pesquisar. Eu falei, bom, eu não sei o que vai dar em janeiro, né? Se eu quero ficar, eu preciso trabalhar. Aí eu comecei a investir em LinkedIn, currículo, comecei a entrar em contato com as empresas, pesquisar. E aí eu mandava meu currículo quase todo dia. Aí você falou assim, não, realmente eu preciso conseguir um emprego de engenheira É. pra poder ficar no país até o meu processo. Quando não sei se o meu processo vai sair ou não. Aí eu recebi 2 ligações desse monte. Uma ligação foi quando teve aquela nevasca aqui. Aí nessa época da nevasca, eu recebi uma ligação de um recrutador e eu estava no meio da neve, brincando, let it go, sabe? E o cara me ligou, aí eu, tipo, totalmente despreparada pra uma entrevista, não sabia nem de que vaga que era que ele tava me ligando, porque... Você já tem falando, alô, oi, ou quer dizer... mais ou menos isso. Aí eu conversei com ele, entrei no carro, que eu tava no carro de uns amigos meus, eu entrei no carro pra tentar ouvir melhor, mas foi horrível. Porque eu não tava preparada, eu não tava num ambiente que me desse essa estrutura pra poder fazer uma entrevista mesmo por telefone. E ele falou, não, tudo bem, eu vou conversar com a empresa e volto a falar com você. Nunca mais me ligou. Aí a segunda ligação foi do Paul, que é o meu chefe. E ele ligou e falou, olha, tudo bem, eu vi seu currículo aqui no LinkedIn, você aplicou pra vaga que eu mandei, eu gostaria de conversar com você. Você tem um dia? Eu tenho, qualquer um dia que você quiser, tô indo. Aí a gente agendou, fui, fiz a entrevista cara a cara, que é toda a diferença, né? E foi a primeira vez que você fez uma entrevista cara a cara pra engenharia mesmo? Depois do escritório de arquitetura, isso foi a sua primeira entrevista? Foi a primeira entrevista pessoalmente. E a entrevista foi muito boa, mas ao mesmo tempo assim, tudo que ele trabalhava, eu nunca tinha feito na vida. Porque ele trabalha com a parte, a gente fala que é a parte civil aqui, né? Que é a parte de drenagem de rua, toda a parte de hidráulica, alimentação das casas, fundação e estrutura. Eu, nos últimos 7 anos de Brasil, eu trabalhava com assistência técnica. Então, o meu chefe, ele faz o pré-obra, né? O início da obra, e eu tava, tipo, 7 anos de pós-obra. Então, pra mim, era tudo novo. E eu falei pra ele, nunca fiz isso na vida, mas tô super disposta a aprender. Uau! É. Ou seja, quebra aquele outro paradigma de que assim, eu não tenho tanta experiência pra entrar numa área de engenharia aeronáutica. Exato. Aí ele conversando comigo, ele falou, tudo bem, depois eu te ligo. E aí, no mesmo dia, no fim do dia, ele me mandou uma mensagem, quando que você pode começar? Caraca! E aí, daquela entrevista, aquela conversa, uma semana depois, que foi o tempo que eu pedi pra ele, pra eu poder avisar lá na loja e tal, uma semana depois eu comecei a trabalhar. E ele aplicou visto? Ele nem sabia o que era o visto. Eu tinha explicado também, mas ele não sabia muito, mas ele falou, não, a gente faz. Meu processo com a empresa, né, comecei a trabalhar e eu comecei a trabalhar com ele. No escritório era eu, ele mais uma pessoa. Eu cheguei no escritório e ele nem tava, meu chefe. Ele deixou em cima da minha mesa uma lista de livros, um bilhetinho em cima, seja bem-vinda, estude. Aí eu falei, gente, livros técnicos de engenharia, todos em inglês, pra mim, que não sou uma pessoa que gosta de ficar estudando em casa. Eu falei, nossa, tô lascada. 8 horas aqui no escritório lendo livro. Mas foi legal porque assim, comecei a ver um pouco da parte técnica. Pronúncia totalmente errada das palavras eu fazia, ele ria da minha cara. Normal como isso. A gente sempre vai apanhar. Às vezes as pessoas falam pra mim, provavelmente pra você também, que, não, pra você conseguir um emprego na área de engenharia, você tem que ter um vocabulário técnico perfeito. Você nunca vai ter esse vocabulário técnico perfeito se você não começar a trabalhar com isso. Exatamente. E mesmo você trabalhando, você sempre vai estar... Você sempre vai estar aprendendo ali. E tem que ter um post-it, um caderninho pra anotar ali as palavras e a pronúncia também. Eu tinha, tipo, a palavra, a pronúncia e o significado. E às vezes eu não entendi o que ele estava tentando explicar o que era, aí ele abria o Google Imagens, escrevia a palavra e me mostrava. É isso que a gente tá falando. E às vezes é uma palavra completamente diferente do Brasil. Você sabe o que é, você entende os princípios fundamentais, mas você não sabe. Exato. Então o meu processo começou assim. Mas foi ótimo, porque foi o chacoalhão master, né? Foi do tipo, você gosta mesmo? Então vamos ver se você gosta. Vai começar a ir pra obra, vai ver como funciona, faz inspeção, faz isso, faz aquilo, tem que atender telefone, falar com o cliente, tudo em inglês. Os clientes já estavam sabendo, né, que eu era nova, que meu inglês era mais ou menos. Então eles sempre foram muito tranquilos.
eu ia para as obras, eu me perdia, porque as obras são todas afastadas do centro de Dublin, eu me perdia, aí eu tinha que chegar a tal horário e chegar atrasada. Foi um caos, mas assim, foi incrível ao mesmo tempo, porque... Que experiência, cara. Não, e a confiança que ele depositou em mim, que eu falava, gente, nem eu confio em mim desse jeito. Você tem certeza? Mas foi incrível. E passou, assim, acho que uns 4, 5 meses que eu estava trabalhando já. E ele virou pra mim e falou assim, ó, preciso de outra Beatriz, porque eu preciso de mais gente aqui pra trabalhar com a gente. Aí ele falou, arranja um brasileiro aí que nem você que queira trabalhar. Aí eu fiquei olhando pra ele, eu posso? Ele pode. Aí eu comecei a fazer processo seletivo pra empresa. Uau, que legal. Eu fiz o processo seletivo algumas vezes, então eu contratei o primeiro, ele gostou, ele falou, traz mais um. Aí contratei o segundo, ele amou, aí mais um. Então hoje nós somos 5 brasileiros no escritório, o menino que é o Card Technician, que é o único irlandês, e meu chefe. Gente, o escritório tá dominado. Colocaram até bandeira brasileira lá já. Tem, né? já tem a listinha em português e inglês pra ele saber as frases. Que que legal. A gente dominou, mas a maioria deles tem a cidadania europeia, o que facilitou, mas não que era uma necessidade, mas é porque o meu processo de visto, acabei nem falando, mas o meu processo de visto ele demorou 6 meses para sair. Porque deu quase 4, voltou faltando um documento, porque eu fiz o processo todo sozinha. E aí, na época que eu fiz, que foi em 2018, não tinha aquele checklist todo bonitinho, ou se tinha, eu não achei, sabe? Eu não tinha muita informação, então foi tudo ali na raça. E voltou faltando informação, aí a gente mandou a informação que faltava. Aí voltou falando que o meu contrato estava com erro, aí mandamos de novo. Então, nesse processo foram 6 meses. E aí, nesse meio tempo, eu já estava contratando as pessoas. Aí ele falou, bom, não contrata que dependa de visto pro momento, porque a gente não sabe se vai ter um retorno positivo ou não. Aí, quando deu retorno positivo, ele falou, preciso de mais, contrata mais. Aí a gente abriu pra todo mundo, mesmo sem cidadania europeia. Só que coincidiu que os 2 que eu contratei estavam no processo de cidadania e o processo deles saíram antes do visto de Critical Skills. Que legal. Aí a gente cancelou e não precisou fazer. Quando eu comecei, eu ficava um pouco mais no escritório. Aí, com o passar do tempo, as obras foram aumentando. E aí, meu chefe falou, ó, preciso que você comece a dirigir oficialmente na Irlanda. Então, eu tive que tirar carta de motorista, fiz todo o processo. E hoje eu sou responsável por fazer inspeção técnica nas obras. Aqui, no Brasil, não é assim. Mas aqui, a empresa que faz o projeto, ela também é responsável por inspecionar se está sendo executado conforme o projeto. Entendeu? Da parte de construção. Então, porque a gente assina como responsável técnico de execução também. Mas vocês não são a construtora. Nós não somos a construtora, nós somos os projetistas. Só que é muito subdividido. E então... Aqui na Irlanda você vê claramente as seções, né? Exatamente. Você tem onde começa e onde termina. Tá ali a divisão, né? O terminal point que a gente fala. Olha, isso aqui é responsabilidade dos 2, daqui em diante é da segunda Exatamente. empresa. E não só o meu escritório, como o escritório de arquitetura, que a gente trabalha meio em parceria, eles também são responsáveis por verificar a parte de acabamento, de isolamento térmico. Então, existem os arquitetos que fazem as mesmas coisas que eu na parte que é responsável deles. A gente trabalha com toda a parte de capacitação hidráulica, toda a parte de alimentação de hidráulica para as casas, para os condomínios, as ruas, pavimentação, estrutura e fundação das casas. Muita coisa. É, bastante coisa. Mas é tudo ali o que tá abaixo do solo, né? Então eu sou responsável por ir lá e ver. Tipo, a fundação, a gente fez uma fundação que o desenho tem uma parte que ela precisa ser um pouco maior porque vai ser um pilarete, alguma coisa assim. Então eu tenho que ir lá, medir, confirmar se tá certo. A gente faz análise de solos, não a nossa empresa, né? A gente recebe e vê. Manda para um laboratório. Isso. E aí a gente vê, qual é o tipo de solo que tem ali. Aí olha lá, tá, esse solo não é tão bom até 1 metro de profundidade. Então eu tenho que na obra garantir que eles estão escavando 1 metro de profundidade para iniciar a fundação, porque se escavar menos pode dar um problema de acomodação. Então tudo isso eu sou responsável. Entendi. E a responsabilidade técnica disso é em cima de você, em cima do seu chefe, em cima da empresa? Quem que tem essa responsabilidade? Quem tem faz essa ART do projeto? É o meu chefe. É no nome dele porque eu ainda não sou Chartered Engineer, né? Então eu não... Que é um reconhecimento do Engineers Ireland onde você pode assinar. Eu ainda não tenho esse reconhecimento.
porque precisa de um processo Exato. que você vai explicar, né? É isso que a gente quer deixar claro aqui. Muitas pessoas falam assim, eu vou pra Irlanda, eu tenho medo de ser responsável de um projeto. Na verdade, você não vai ser responsável do projeto. É um Charter Engineer, é um processo que a gente vai entrar a fundo aqui no canal. É um outro vídeo. Isso daí demanda um tempo. Não é fácil. Não é fácil. Nem pra explicar. Não, mas não é você sair, não é que nem no Brasil, você saiu da faculdade, você já pode assinar projeto, fazer uma ART. Não, isso aqui não funciona dessa maneira. Exatamente. Então eu não posso assinar. Mas eu faço todas as inspeções dos relatórios, ele confia em mim por causa do tempo que a gente já está trabalhando e é ele que faz a assinatura dos documentos técnicos, que aqui é os BCMS, né, que joga no sistema, acho que é isso. E joga lá no sistema e tal. Eu só faço uma inspeção mesmo, mas é... Que sensacional. Que história maluca. Sim. Que você me contou. Eu conhecia a Bia, mas não conhecia a sua história assim a fundo, lá do comecinho pra cá, né? E você se sente mais confortável hoje com o seu inglês? Eu me sinto muito mais confortável, até porque assim, eu tirei aquele peso de tipo, eu tenho que falar 100% correto. Boa. Eu tirei isso da minha cabeça. Então, o meu chefe, desde o começo, quando a gente começou a trabalhar, hoje ele zoa com a gente, né? Mas desde o começo ele sempre falou assim, você já tem uma coisa que eu não tenho, que é o estar aprendendo uma segunda língua. Isso todo mundo fala aqui. Então, assim, você já tá um ponto à frente. Então, não se menospreze, né? O fato de você estar aprendendo uma segunda língua já é um diferencial. E ele enfatiza isso muito. E ele tenta, né? Agora ele tá tentando aprender português, ele sabe algumas coisinhas e tal. A gente vai ensinando. Mas ele vê que é difícil você aprender uma segunda língua. Com certeza. Então eles se respeitam. E ele vê a força de vontade que o brasileiro tem. Bom, Bia, pra gente encerrar esse vídeo aqui agora, com todo esse carisma que você trouxe, todo esse brilho no olhar de falar da engenharia civil, qual a mensagem que você poderia deixar pro pessoal, assim, pra motivar quem tá, às vezes tá no Brasil pensando, puxa, mas eu não tenho experiência suficiente nessa área, eu não sei por onde começar. O que você deixa daquilo que você aprendeu pra passar pra essas pessoas? Olha, eu acho que a mensagem principal é assim, acredite em você. Porque se aqui, quando eles fazem faculdade, eles dificilmente fazem estágio. Então, se você está no Brasil, você fez a sua faculdade, você tem um estágio, você já tem uma experiência que aqui não tem, né? Concordo, 100%. E assim, acredite em você, porque se você está vindo para um outro país, para tentar uma coisa nova, para iniciar um processo novo na sua vida, por que você vai se boicotar? O máximo que vai acontecer é nada mudar, né? Então, não tem por que ter medo. O medo é a prova de que você está vivo. Então, assim, tem que ter medo, mas não deixe o medo te bloquear. Entendeu? Você tem que ter medo, mas você tem que superar ele. E vai, porque a área de engenharia todas, né? Engenharia e arquitetura está em alta aqui, o mercado está em alta, tem muita oportunidade. Eles não sabem a quantidade de brasileiros, engenheiros e arquitetos que tem aqui na Irlanda. Eles não têm ideia. E qualificado. Exatamente. Então, assim, você precisa acreditar em você e arrisca. Porque o não, você já tem, fazendo alguma coisa ou não. Arrisca. Vai lá. Try. Exatamente, tem. Né? Tenta isso. Eu falando isso, me lembrei agora de um artigo que eu escrevi no LinkedIn há uns 2 anos atrás, que eu falava assim, basta apenas um clique. Em que eu li. Você leu esse Sim. artigo? Uma noite assim, eu falei, cara, o que mais me incomodava, que me impedia de aplicar pra vistos, pra empregos? Era aquele fato de eu estar com o e-mail pronto, escrito, e falava assim, não sabe se envia envio ou ou não. não envio. Ah, não sei. Ah, não, deixa quieto. Aí você deletava. E esse clique foi o que mudou a minha vida. Sim. Então, não, né, basta apenas um clique para mudar a sua vida. E é assim que a gente quer acabar esse vídeo hoje com a Bia aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui esse vídeo. Ai, Bia, falei demais. muito obrigado por compartilhar essa Imagina, história. Foi eu que agradeço. sensacional. Literalmente. Eu não conhecia. Foi assim. Eu ficava, caraca, sério que foi tudo isso? Que loucura. Engenheiros e engenheiras, muito obrigado por participar com a gente. Deixa aqui embaixo o seu comentário. Entra lá no canal eu.engineer. Isso. Você faz vários stories, né? Tá gravando uns vídeos aí pra galera. Exatamente. Se você curtiu, então, te encontro no próximo vídeo.